Essa decisão foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Porque era uma obra que muita gente não acreditava que a gente pudesse fazer. Porque fazia 179 anos. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Pois é, esse é o Lula, o presidente dos brasileiros. Quer dizer, o presidente que muitos bucéfalos aí escolheram para ser o presidente do nosso Brasil. Não é à toa que o Brasil tá do jeito que tá. Mas vocês veem aí, né, que o cara é sarcástico, que se vangloria da própria mentira. Primeiro, porque não foi ele quem trouxe água para o Nordeste, e sim Bolsonaro. Segundo, porque se coloca como dono da vontade de Deus, que Deus deixou o povo passar fome e sede no Nordeste para que, quando Lula fosse presidente da República, ele se tornaria o salvador da pátria, pelo menos para os nordestinos. Eita que o ego desse vagabundo nojento, mentiroso, bateu forte, hein? Não é à toa que os seus amigos mais chegados o chamam de Deus, e até ele mesmo menciona isso no seu depoimento da Lava Jato. Doutor, se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto meu nome, João. Mas é um cara de pau mesmo, né? O velho sem vergonha salafrário, usando o nome de Deus como se ele fosse, né? Mas não é isso que Satanás quer? Se comparar a Deus? Então tá aí, né? Para você que adora o Lula, saiba que quem você adora mesmo é o filho do capeta, o Lula lixo, o Satanás. Não é à toa também que todo ser do mal sempre revela antes ou depois o que quer ser, fazer e parecer, não é mesmo? Veja só o que diz o apresentador TV do Tribuna Livre. Ele quer ou ser igual a Deus, ele acha que quer não. Ele tem certeza que ou é igual a Deus ou é maior do que Deus. Descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Primeiro, Deus não deixa problema para ninguém. Tudo que está aqui foi Deus que criou. Isso é um desrespeito ao cristão. É aquela coisa que eu já disse aqui. Você ou é cristão ou você é de esquerda. Esse país está, eu repito, passando pelo pior momento que já viveu. Essa obra aí, o Ângelo Lima disse que está com 74% concluída só. O PT tem 20 anos que está governando o Brasil. Foi 2 governos de Lula, depois 2 governos de Dilma e agora o PT de novo, Lula de novo. 20 anos que o PT está no governo e não terminou a obra. 74%. Você sabe quem botou a água no canal? Pode me esculhambar, mas eu não vou deixar de falar a verdade. Quem abriu as comportas, quem botou água, quem terminou a obra dos canais, que estava tudo seco, estralando, foi o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro. Eu digo porque eu fui para a inauguração, eu vi. A obra estava seca, a obra tinha nada. Mostraram até canal aí sem nada. Os canais, o PT assim que assumiu agora o governo, fechou de novo. Fechou os canais, que era para voltar o carro-pipa, que é para muita gente ficar dependendo do governo, dependendo do carro-pipa, para quando é agora, o PT ir em todo canto dizer que a água tá chegando agora. É mentira. O povo do sertão sabe o que eu tô dizendo, né? O povo sabe o que eu tô falando. É tudo uma encenação que é para tentar dizer pro povo do Nordeste que eles são os salvadores da pátria. Não são. Essa obra é o maior exemplo de inoperância e incompetência da esquerda e do PT. Essa obra tinha um valor. Aí eles superfaturaram a obra, tem investigação no Tribunal de Contas, tem investigação em todo canto. Essa obra ficou 20 vezes mais cara por conta do desvio que nos governos do PT no passado se teve. Agora diga que é mentira minha, vá no Google e pesquisa os processos de investigação. Era para essa obra ter sido concluída num prazo. Essa obra tem 20 anos que o PT governa esse país. Já é a 3ª vez de Lula, Dilma foi 2 vezes e eles não terminaram a obra. Aí Bolsonaro chegou, botou pra torar, botou o exército, porque o exército não rouba, tirou as construtoras, botou o exército e a obra foi concluída. Chegou água em Cajazeiras, no açude de Buqueirão em Cajazeiras, Engenheiro Ávidos, chegou a água lá perto de São José de Piranhas, chegou a água em todos os ramais, a água chegou lá em Campina Grande, no açude Epitácio Pessoa, a água chegou no Pernambuco, chegou no Rio Grande do Norte, foi no governo Bolsonaro, não tem como esconder, não tem como mentir. E tá dito que eu digo, eu não retiro uma palavra. Mentiram o que fizeram ontem aí, tem inauguração de obra não. Pois é isso aí, grande apresentador Nilvan Ferreira, cabra bom.
Diferente desses apresentadores esquerdalhas que têm medo de falar a verdade. Mas é isso, tá aí toda a verdade, mas se você quer continuar a acreditar no Satanás, fazer o que, né? A escolha é sua em escolher a mentira ao invés da verdade. Escolher o diabo ou o filho dele ao invés de Deus e Jesus. E não é à toa que o Brasil tá a merda que tá, porque, ora bolas, com um ladrão e mentiroso na presidência você queria o quê, não é mesmo? Não é à toa que logo depois que assumiu a presidência, o Lula ladrão fechou as torneiras lá no Nordeste. E vejam só o que ele mesmo fez, se entrega ao mentir dizendo que essa decisão, ou seja, a decisão de fazer a obra da integração do Rio São Francisco, era a decisão mais importante que ele teve na vida. Essa decisão foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Porque era uma obra que muita gente não acreditava que a gente pudesse fazer. Porque fazia 179 anos. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. Pois é, demorou quase 3 mandatos dele, num total de 11 anos, e mais 2 mandatos da Dilma, que deram quase 8 anos, num total de pelo menos 18 anos, para ele tomar a decisão de que o povo do Nordeste precisava de água. Só que com o golpista, o genocida, né, o Bolsonaro, não demorou nenhum mandato para se fazer isso. Então o Lula e sua turma vê se tomam vergonha na cara e param de fazer fake news, porque quem trouxe água para o Nordeste não foi você, não, ô mentiroso. Olá amigos, estou aqui com o ministro Rogério Marinho em Jati, no Ceará. E daí, Marinho? Pois é, presidente, aqui foi onde as águas do São Francisco chegaram ao Ceará, resgatando uma dívida histórica de mais de 170 anos, graças ao nosso governo. Água do São Francisco, no Ceará. Água do São Francisco do Ceará, redenção e emancipação do povo nordestino. Você não tem preço para esse povo aqui que há muito tempo sofre com falta d'água, sofre com carro-pipa e com toda a sorte de intempéries, né? Graças a Deus, nosso bom Deus, o nosso ministro Marinho, uma realidade aqui para o Ceará, para todo o nosso Nordeste. Obrigado, Marinho. Pois é, quer dizer que depois de Jair Bolsonaro trazer água para o Nordeste, Deus mandou fechar as comportas e bombas do Rio São Francisco, né, seu Lula? Claro, para você poder roubar à vontade com a benção dos carros-pipas cobrando a água que no governo Bolsonaro era de graça. Depois de fazer o L, o povo nordestino chorou. Meu amigo Lula, a gente votou em você. E você fazer uma situação dessa, fazer uma coisa dessa com a gente é até inacreditável. Se for... Como o amigo Bila falou, todo mundo aqui votou em Lula, cara. A gente chamava o Bolsonaro de quê? De genocida que matava o povo sem vacina e Lula vai matar nós com sede. Isso é triste, cara, pro agricultor e principalmente a agricultura familiar, cara. Pois é. E a pergunta que fica é, será que para o ano de 2026, quem fez o L vai querer fazer de novo? É ruim, hein? Não é à toa que a popularidade de Lula está em queda livre. E ele com certeza só resolveu trazer a água de volta a uma parte dos nordestinos para enganá-los mais uma vez. E a outra pergunta que faço é, será que o povo vai ter memória dessa vez em 2026? Eu espero que sim, pelo bem do povo e da nação brasileira. Agora, voltando à fala do Lula, a gente sabe para quem ele fez essa fala esdrúxula e quem pior ainda o aplaudiu, né? Como por exemplo, uma vez que ele foi para o Itajaí e foi descoberto. Vejam só. Fala pessoal, o vereador Vitor Nascimento aqui. Faça esse vídeo rodar em todos os lugares. Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês que Itajaí não recebeu o desaplaudido, o ex-presidiário. Ele veio aqui em Itajaí para visitar o porto, o superintendente fez todo um apelo para que a população viesse receber ele e ele não teve ninguém para ser recebido aqui. Vários ônibus, várias caravanas vieram de outras cidades, ou seja, ele trouxe o seu próprio público para recebê-lo aqui. Então, as imagens que eu tenho certeza que vai sair no materialzinho deles, aquela população ali, todos vieram com caravanas de outras cidades, tá? Porque aqui em Itajaí eu não posso deixar a minha terra ser envergonhada. Aqui em Itajaí, uma terra ordeira, esse momento o povo está trabalhando, não tem tempo para vadiagem. Quem está recebendo o ex-presidiário aqui, ó, são pessoas pagas, inclusive, que vêm de outras cidades, com ônibus fretados, pagos pelos próprios lulopetistas. Fechou? Estou aqui para mostrar isso para vocês. Faz esse vídeo circular. Itajaí não recebe ex-presidiário.
Rodamos por toda a cidade, a gente viu vários ônibus entrando na cidade e conseguimos encontrar o local onde eles estavam estacionados, bem próximo ali de onde era o evento. Pessoal, uma vergonha. O esperado era 10 mil pessoas, não deu 1000 pessoas. Distribuindo bandeiras, dando bandeira, pão com mortadela, aquela coisa da petezada que você sabe como é que funciona. Eu fui lá no meio do olho do furacão. Eu tô indo pra Câmara agora, eu vou contar pra vocês hoje na tribuna como é que foi tudo isso. Me acompanha. Pois é, esse é o modus operandi do ladrão, né? Mas pior é quem se vende por 50, 100 reais para aplaudir um verme desse. Enquanto você se vende para o ladrão ou apoia esse encantador de jumentos, saiba que seus filhos podem ficar até sem limpar a bunda se fizer o número 2 na escola. Gente, uma escola estadual que fica perto da Avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo, enviou um comunicado inacreditável para os pais dos alunos. Tá escrito no comunicado, se quiser fazer o número 2 no banheiro, vai ter de levar o papel de casa. Gente, a situação chegou no nível que a gente não sabe se ri ou se chora. Agora, além de mandar caderno, lápis e lanche, os pais precisam mandar papel higiênico e toalha para os filhos irem para a escola. Sim, para usar o banheiro. Parece piada, mas é o retrato da vergonha do abandono público. O governo fala em educação de qualidade, mas não consegue garantir o mínimo, higiene básica. Querem que a criança aprenda, mas não pode nem fazer o número 2 com dignidade. É fácil mandar comunicado pedindo papel, né? O difícil é explicar por que o dinheiro público não chega onde tem que chegar. Se faltar sabonete, vão pedir sabão em barra para as famílias? Se faltar luz, vão pedir para o filho levar vela? Não é sobre papel, gente, é sobre respeito. Respeito ao aluno, ao pai, à mãe, ao professor. Porque quando a escola falha até no banheiro, o que mais que a gente pode esperar, né? Pois é, a que ponto chegou o nosso país, hein? A ponto de faltar papel higiênico nas escolas. E você que é pai ou mãe tem que botar um rolo de papel na mochila do seu filho para ele não ficar todo cagado com a bunda suja na escola. Isso é o fim da picada. Agora, se o banheiro da escola está assim, imagina vocês como deve ser a sala de aula e quem são os professores dessa escola, hein? É só por Deus mesmo. Mas pior ainda é a gente ter que ouvir o ladrão de 9 dedos dizer que está investindo muito e cada vez mais quer investir mais na cultura desse país. Meus parabéns, irmão. Meus parabéns, querido. Nós estamos vivendo o melhor momento de investimento em cultura da história do Brasil. Vamos ter que fazer mais investimento em cultura, mais filme, mais teatro, mais o que for necessário nesse país. E feliz que a gente está voltando a colocar a cultura no seu devido lugar, querido. Mas eu estou ligando para te dar os parabéns, querido. Pois é, meus parabéns, seu Lula, enquanto você torra o dinheiro do povo com a Lei Rouanet para fazer teatro e filmes que não engrandecem nada as nossas crianças e a educação delas fica uma merda só e sem papel higiênico para limpar. Essa é a verdade, mas meus parabéns também a você que fez o L, pois esse cretino filho de cruz credo com Deus me livre na presidência do nosso Brasil. E é isso que temos por hoje, porque não cabe mais falar tanta merda assim que esse infeliz chamado Lula ladrão fez e diz. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar geral. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, que Deus nos proteja das insanidades do Lula ladrão. Eu tenho uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo.